Olá, viva! Aqui estamos nós para tentar responder-vos às perguntas que nos fizeram, as quais agradecemos. E queria, em primeiro lugar, apresentar-vos a doutora Heloísa, a doutora Heloísa Ribeiro, que vem aí, uma internista do Centro Hospitalar do Entre Douro e Boga, Dois Rios, e neste momento também uma pessoa muito importante nos corpos sociais da Sociedade Portuguesa de Hipertensão Arterial. O meu nome é Fernando Marques Gonçalves, sou internista no Hospital de Loures e também faço parte da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. E sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é responder, não é tentar, vamos mesmo responder às vossas perguntas. E a primeira, doutora Heloísa, não se importa? Olá a todos. Vamos então à primeira pergunta, que é de uma senhora que nos diz que é hipertensa há muitos anos e que fez uma correção da medicação em que terá sido baixada a dosagem e desde essa altura que tem uns episódios de desmaio. Entretanto, houve aqui uma série de orientações para consultas que terão sido recusadas e num dos episódios a senhora mediu a pressão arterial em que estava a máxima 15, a 12 a mínima e, portanto, a dúvida é o que fazer sobre esta situação. Na verdade, nós temos várias causas que podem levar a desmaios, portanto, às vezes está relacionado com desidratação, pode haver causas do foro cardíaco, do sistema nervoso central, e, portanto, é preciso perceber o que acontece mesmo neste episódio para poder, no fundo, ser orientada e ajudada. Quanto à avaliação da pressão arterial, a avaliação do controlo não se faz nestas situações agudas, portanto, deve ser feita no estado normal da senhora. Portanto, fazer a medição em ambulatório, no seu estado normal, a tomar a medicação, e fazer então a avaliação na automedição com a medição de manhã e à noite, pelo menos 3 dias, idealmente 7 dias, ou então com a monitorização ambulatória da pressão arterial. Nesta situação de stress, quando estamos doentes, quando estamos com dor, pode haver elevações e variação da pressão arterial que não deve ser valorizada para ajuste da medicação. E vamos então passar ao Dr. Fernando Gonçalves para a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta é uma pergunta também muito interessante, que é, gostaria de saber qual é a tensão arterial para a minha idade, 64 anos, com um peso de 96 kg, género masculino. Bom, a primeira questão, 96 quilos, poderá ser muito para este senhor. Não sei exatamente qual é a altura do senhor, mas este é um aspecto importante e, de facto, não é só a medicação que há que fazer para controlar a pressão arterial, mas também os medidas de estilo de vida, e um deles é, de facto, harmonizar o peso. A obesidade é um mau companheiro. Mas ainda à pergunta em concreto, qual é a tensão arterial para a minha idade? A pressão arterial ótima é 120/80 ou 12/8. Significa que é uma pressão arterial em que não há um risco acrescido. A partir daí temos risco. E em termos objetivos, o que se pretende, o objetivo ou a meta a alcançar é que as pessoas, quando medem a sua pressão arterial em casa, da forma correta, como temos visto, e convido-vos a que tenham visto os outros vídeos anteriores, de forma correta, deve ser uma pressão arterial abaixo de 13,5, 8,5. Portanto, o ótimo é 12,8. A partir daí já há algum risco, mas vale a pena de facto tê-la e temos que tratá-la de forma a que esteja abaixo de 13,5, 8,5. E temos agora a seguir outra questão que a doutora Heloísa vai responder. E então, a terceira questão é: Quer voltar atrás? Ah, está bem. muito bem. Então, a terceira pergunta é: em que médico uma pessoa hipertensa deve ser seguida? Cardiologista ou médico de família? Em boa verdade, a maior parte dos hipertensos são seguidos no médico de família. Havendo critérios, devem ser referenciados para a consulta hospitalar. E quais são esses critérios? Quando a pressão arterial não está controlada, apesar de já estar com a medicação otimizada, quando acham que há uma causa secundária para a hipertensão arterial, quando há valor de pressão arterial mesmo muito elevados, ou mesmo quando há, no fundo, necessidade de completar estudo com exames que só estão disponíveis no hospital. Quem vai seguir o doente a nível hospitalar? Isso depende um bocadinho do sítio onde nós estamos. Há hospitais em que a consulta de hipertensão faz parte da medicina interna, outros da cardiologia,
e no fundo também depende de que outras doenças, outros problemas de saúde é que a pessoa tem, porque, por exemplo, se tiver hipertensão e doença renal, se calhar terá seguido na nefrologia, se tiver doença cardíaca isquémica, portanto, já antecedentes de infarto, beneficia da cardiologia, portanto, nesse caso depende do que é que temos disponível e qual será o melhor para aquele doente de forma individualizada. E doutor Fernando, então a quarta questão. Quarta questão é uma pergunta que diz, enfim, que provavelmente estará também na cabeça de muita gente, se uma pessoa hipertensa pode deixar de o ser. A maioria das hipertensões, a maioria das pessoas hipertensas são hipertensões que nós não conhecemos exatamente a causa, a grande maioria, ou quase totalidade, portanto, eu diria que não têm cura. Mas, obviamente, que estes doentes podem ter associado algumas situações que, corrigidas, poder-se-ão normalizar a sua pressão arterial. E garanto-vos que um sujeito que seja obeso, provavelmente se emagrecer, a sua pressão arterial vai descer, se fizer exercício físico, portanto, e nesse aspecto, de facto, devidamente controlado pelo médico, poderá deixar de o ser. Depois há uma percentagem muito pequena de hipertensões em que há alguma doença por trás, pode ser até alguma doença, enfim, menos simpática, e essa sim, se resolver a doença, o doente pode deixar de ficar hipertenso. Mas que fique claro, como, enfim, como resumo final, a maioria das hipertensões não se curam. Se houver algum fator acrescido, nomeadamente obesidade, excesso de peso, sedentarismo, estes doentes, se normalizarem o seu peso, se tiver atividade física, a pressão arterial desce e pode ir para valores normais. Infelizmente, não é o que vemos, mas pode acontecer. É um desafio, de facto, medidas não só tomar os medicamentos, mas sim baixar o peso, fazer ter atividade física, que reduz a pressão arterial, é indiscutível. E a próxima pergunta será: então, uma pessoa que toma medicação para a hipertensão há 2 anos e agora anda com tensões muito baixas, com uma máxima de 9 e uma mínima de 5, se deve continuar a medicação? Ora bem, a gestão da hipertensão não é uma coisa estática, nós temos que ajustar a medicação de acordo com os valores que nós obtemos. E, idealmente, um doente está controlado, o controle ótimo é quando temos uma máxima entre os 12 e os 13, portanto os 120 e os 130, e uma mínima entre os 70 e 80. Valores abaixo destes valores não são aconselhados, porque a verdade é que nós comprometemos a chegada do sangue aos órgãos que nós queremos que estejam bem profundidos. Portanto, com estes valores, eu aconselharia uma redução da medicação, claro que sempre acompanhado pelo médico que no fundo, que gera a hipertensão desta pessoa. Doutor Fernando, próxima pergunta. A próxima pergunta é: a hipertensão arterial pode afetar crianças e adolescentes? Claro que sim. Fique claro que não é uma doença do adulto. Obviamente, quanto mais velhas são as pessoas, maior é a probabilidade de ter. Mas nós, neste momento, estamos a viver um problema bastante importante, a obesidade, inclusivamente a obesidade infantil, como todos sabemos e todos vemos. E cifram-se há valores da ordem dos 10% de crianças crianças e adolescentes com hipertensão arterial. Portanto, obviamente que sim, crianças e adolescentes poderão ser hipertensos, e isto passa muito pelo excesso de peso, pela obesidade que devemos combater. Queria deixar esta chamada de atenção aqui. E ainda temos mais uma perguntinha, não é verdade? É verdade, a última pergunta, que é: o exercício físico pode ajudar a controlar a hipertensão? Que tipo de exercício? O exercício é uma das bases fundamentais para uma vida saudável. Portanto, contribui não só para o nosso bem-estar físico, mas também para o nosso bem-estar mental. E, portanto, na hipertensão arterial, a verdade é que a prática regular de exercício físico ajuda a uma redução da pressão arterial quando estamos em repouso. E o que está recomendado atualmente é que realmente seja praticado cerca de 30 minutos 5 a 7 vezes por semana de um exercício aeróbio. O que é isto? São 30 minutos de caminhada, de ciclismo, de natação. Portanto, de uma forma, o vigor com que se pratica o exercício depende muito também da capacidade da resistência da pessoa que o está a praticar, e, se possível, ainda complementado 2 a 3 vezes por semana com exercícios de resistência. É claro que muitas vezes é o que está recomendado e isto vai depender muito da nossa capacidade física, mas o importante é mexer-se, é começar por algum lado e ir aumentando o exercício que se pratica e, se possível, chegarmos ao ótimo. Portanto, com isto, esperamos ter-vos ajudado a responder às vossas questões. Muito obrigada pela vossa atenção e continuem a seguir-nos nesta semana de hipertensão. Muito obrigada. Obrigado. Até à próxima.